Olá pessoal, estou super contente de estar aqui na Python Sudeste. O evento está muito bacana. Eu não vim nos outros dias porque eu tenho viajado muito, estou me poupando um pouco, mas é muito legal ver aqui muitos amigos e amigas. E é gostoso ver a comunidade crescendo e acho que a gente achou um lugar bom para fazer evento aqui, hein? Esse prédio aqui. Bom, então, esse é o tipo de palestra que eu gosto de apresentar, porque é uma palestra que fala sobre ideias bem amplas. Inclusive é interessante porque essa palestra começou como uma palestra para a comunidade Go. Porque numa conversa do Slack da comunidade Go, que para falar a verdade eu não frequento, mas alguém falou para mim: ô Luciano, está rolando uma conversa lá no Slack que você talvez pudesse contribuir. E a conversa era: então, eu estou aprendendo a linguagem Go, mas eu não sei qual é o paradigma. Então eu não sei se as minhas soluções são apropriadas ou não e tal. Ó, tem lugar aqui, ó. Só que tem que passar por baixo do cabo. Ou aqui, ó, também. Sem passar pelo cabo. Então, daí... E aí eu me lembrei que eu li umas coisas que é o que eu vou compartilhar com vocês a respeito dessa questão dos paradigmas, tá? Então vamos lá. Além dos paradigmas, entenda as características da linguagem e saiba escolher e adaptar os padrões. Então vai ter um pouquinho de padrões, um padrão de projeto no final. E é isso aí. Então eu sou o Luciano Ramalho, vocês já sabem, mas eu boto esse slide aqui para falar que eu trabalho na ThoughtWorks, que é uma empresa muito bacana. É uma das empresas reconhecidas no mundo como uma das empresas que mais valoriza a diversidade nas suas equipes. A gente tem cerca de 30 mulheres nas equipes de desenvolvimento, 30% de mulheres nas equipes de desenvolvimento. É uma empresa onde uma mulher dev não é uma coisa estranha. Ao contrário, depois que eu comecei a trabalhar lá, quando eu vou em eventos para pessoas devs e não vejo nenhuma mulher, eu acho bizarro. Assim, eu fico achando, nossa, tem alguma coisa... Nossa, não tem mulher nesse evento, que bizarro. Entendeu? Isso é bom que a gente todos comecem a ter essa sensação de que é bizarro quando você vai num evento para devs e não tem mulheres. É porque alguma coisa precisa ser feita. Né? Enfim, então, a ThoughtWorks é uma empresa de consultoria que desenvolve software para outras empresas. O nosso maior cliente na América Latina é a Latam, companhia aérea, mas a gente trabalha também faz projetos para outros tipos de empresas. Tá? Bom, e eu sou autor desse livro aqui, que é a coisa mais legal que eu fiz na minha carreira profissional, que ele foi traduzido já para uns 7 idiomas, e inclusive tem 2 versões em chinês, uma versão em chinês simplificado e a outra versão em chinês tradicional. Eu não sei ler nenhuma das duas, mas está lá. Tá? A tradução em português, não fui eu que fiz, mas eu revisei e está boa. Vocês acham que está boa? Quem leu, tá boa, né? Tá bacana. Então é isso aí. Então vamos falar um pouco sobre paradigmas, né? Eu aprendi a programar mão na massa mesmo nessa calculadora aqui, tá? Mas o projeto que me motivou a aprender a programar era um joguinho que vinha no manual de instruções dessa daqui, tá? Aqui tem um pedaço de um código que eu não sei se é esse jogo mesmo ou não lembro mais, mas é um pedaço de um código do manual da HP. E a anotação da Texas era mais ou menos parecida. Aqui mesmo é o código, tá vendo? Eram códigos numéricos, tá? Só que você não tinha que digitar o código numérico, você apertava a tecla, né? Então no teclado tinha a tecla RCL. Quando você apertava a tecla RCL, em modo de programação, aparecia no visor 24. Daí você apertava uma outra tecla para dizer qual era o número, o código do registrador que você estava recuperando, que RCL era recall, e aí aparecia o número do registrador aqui. Né? Porque o display era só numérico, não tinha letras. Então a listagem do programa, quando você ia verificar e debugar, basicamente você ficava avançando para frente e para trás. O Renzo, grande companheiro meu da Python Pro, seja bem-vindo. Então a gente ia avançando para frente e para trás e na tela aparecia o número da posição da instrução em 3 dígitos e aí uns pares de dígitos, que nem está aparecendo aqui, que era os códigos daquela instrução. Tá? Então, na verdade, a gente programava no papel
e daí você copiava os códigos, aí você digitava o programa, para você poder depois, na hora de debugar, ter o que o ler, porque era difícil debugar olhando os números, certo? Então, é isso aí. Bom, mas isso é um exemplo bem legal do que é programação no paradigma imperativo ou procedural. Começa aí o problema dos paradigmas, tá? Tem nomes diferentes para a mesma coisa. Procedural e imperativo é a mesma coisa, certo? Só que tem uns autores que preferem uma coisa, outros autores preferem outra coisa. Mas aqui você está dando instruções elementares para o computador. Tipo, pega essa posição de memória, joga nesse registrador, pega essa outra posição de memória, joga nesse outro registrador, faz essa operação entre os dois registradores, pega o resultado, põe naquela posição de memória, e assim vai. Você está exatamente, passo a passo, dizendo para o computador o que ele tem que fazer. Esse é o paradigma imperativo, né? Eu me interesso pelo assunto de linguagens de programação, né? E acho que uma das coisas mais legais do meu livro é que nas sessões que tem lá de soapbox no final dos capítulos, eu fico pirando a respeito de design de linguagens de programação, falando de outras linguagens, falando do que tem de legal e o que tem de tosco no Python, e o que tem de legal e o que tem de tosco em outras linguagens, né? E eu aprendi bastante coisa sobre isso lendo esse livro, tá? Logo no começo, o livro mostra um exemplo do algoritmo de máximo divisor comum implementado em Assembly, e depois ele mostra o mesmo algoritmo implementado em C, ou Camel, que é uma linguagem funcional, Prolog, que é uma linguagem declarativa lógica, tá? Então isso é para mostrar como o algoritmo fica com caras diferentes. E mesmo em Python, né, a gente pode implementar esse algoritmo em dois estilos, né? Esse aqui é um algoritmo, o mesmo algoritmo implementado no estilo imperativo, né? Que é caracterizado pelo uso de if, de loop, caracterizado pelo uso de um loop e caracterizado por atribuições, né? Tem várias atribuições aqui. E o estilo funcional, onde não tem loop, em vez de loop usa-se recursão, né? E não tem atribuição, percebam, nenhuma atribuição. Tá? A única atribuição que existe no programa funcional é uma atribuição implícita para os parâmetros, né? na invocação da função. Certo? Mas, enfim, é isso aí. O estilo funcional puro é assim que é, né? É sem atribuição. Tá? Só que esse estilo aqui não presta em Python. Tá? Por quê? Porque Python não tem uma otimização chamada otimização de chamada de cauda, ou TCO, Tail Call Optimization, que é necessária para que recursão se torne uma opção viável do ponto de vista prático. Do ponto de vista lógico, é lindo fazer o fatorial recursivo em uma linha de Python, mas é uma implementação bosta que não consegue calcular nenhum fatorial muito grande, né? Bom, então, isso daqui, esse pequeno exemplo, já fala um pouco sobre o tema principal, né? Que é assim, Python é funcional? Essa pergunta nem é uma pergunta certa. É assim, dá para fazer coisas funcionais em Python? Depende, algumas coisas dá, outras não. Então ela não é super forte nas características funcionais. As suas características funcionais são fracas. Esse que é o problema. Tá? Então naquele livro lá tem também um exemplo, né, de uma classificação. É interessante que o autor meio que não quis se comprometer muito com a classificação, então ele botou a classificação num box, que até ele chama de exemplo, tá vendo? E dentro desse box, ele dá uns pitacos. Por exemplo, você tem linguagens que podem ser chamadas de declarativas e imperativas, né? Onde as imperativas é onde você explica para o computador o que ele tem que fazer, e na declarativa você especifica o problema, e o computador, né, a linguagem de programação, sabe atacar o problema através de alguma estratégia, né? Então ele faz essa classificação aqui, mas essa classificação é muito tosca, certo? O que está fazendo esse scripting aqui, pelo amor de Deus? Certo? Isso aqui é uma classificação motivada por um preconceito prevalente na academia de que linguagem de scripting não é coisa séria. Então põe tudo no mesmo chiqueirinho. Tá? Só que, na verdade, não existe nenhum critério científico que permita que você diga que Smalltalk é diferente de uma linguagem de scripting, como Python. Tá?
Então, apenas aqui Smalltalk tem um certo, digamos assim, status na academia, então ela ficou fora do chiqueirinho das linguagens de scripting nessa classificação. Tá? Então eu estou falando de um livro que é muito bom e que quando ele se mete a fazer uma classificação, é uma classificação tosca. Tá? Daí tem esse outro livro aqui, que é de professores da USP, tá? Que tem uma determinada classificação. No livro tem até um erro. O erro está na figura, porque o texto está certo, o texto eles estão explicando, eles estão falando aquilo lá. Essa classificação, inclusive, eu até gosto mais do que a outra. Mas ela então, é mais uma outra classificação. Né? Então, é assim. Se tem mais do que uma classificação, quer dizer que não tem uma classificação universal. Né? Tem um site chamado The Language List, que está quebrado, infelizmente não tem a parte das linguagens, não dá para ver, mas tem umas páginas lá estáticas com dezenas de categorias de linguagens de programação. Tá? Fica à vontade lá, tem muitas formas de classificar. O problema é que categorias e ontologias, né, que é um termo da web semântica e tal, é uma coisa tão anos 90. Né? Ó, vamos falar de uma categorização aqui. Esse exemplo não foi eu que inventei, é o Clay Shirky, daqui a pouco eu vou dar a referência. Mas esse exemplo é interessante. Está aqui uma classificação baseada em fatos, certo? Luciano, você não vai agora argumentar contra a tabela periódica. Né? Eu não, o Clay Shirky, tá? O Clay Shirky, ele pega e fala assim, tá, então isso aqui é baseado em fatos, né? A posição dos elementos aqui é dado pela estrutura atômica e tal, não tem discussão. Só que tem esse problema aqui. Aquela coluna chama gases. Por que gases? Na época que a classificação foi inventada, achava-se que esses elementos só existiam em estado gasoso. Mas não, depois aprendeu-se que se você gelar bem gelado, essas coisas viram líquido. Tá? E a segunda coisa é nobre. Isso até o século XIX, né, o conceito aí é que o nobre não se mistura. Entendeu? Puta, é muito... Né? Então, exato, ainda são poucos, eles são poucos, eles não se misturam e são poucos. Então, certo, então mesmo uma classificação baseada em fatos científicos pode ser contaminada por preconceitos e vieses, né, e tendências, tá? Então, tudo isso, esse exemplo da tabela periódica e a minha atitude crítica em relação a ontologias, vem desse artigo chamado Ontology is Overrated, que é escrito pelo Clay Shirky, que é um professor de uma universidade americana lá de Nova York, esqueci qual, e que eu acho que todo mundo que trabalha com informação devia ler esse artigo uma vez, porque ele é um artigo que ele quebra um pouco esse mito de que, nossa, não, o problema das classificações que nós temos é que elas são toscas, eu vou fazer uma melhor. Entendeu? Não, existem certos problemas inerentes a qualquer classificação, ok? Então, você não vai achar que nenhuma classificação vai ser uma panaceia que vai resolver o seu problema. Todas elas vão resolver alguns problemas e introduzir novos, e você tem que ter consciência disso. Tá? Bom, em termos de aprender linguagens de programação, né, aconteceu o seguinte. Na época que eu li o texto do Clay Shirky, por coincidência, era a época que eu voltei para a faculdade, porque eu comecei 5 faculdades e larguei todas elas. Aí, uns 20 anos depois, eu voltei para a faculdade. E aí eu fui estudar biblioteconomia, porque eu estava interessado na classificação das informações. Tá? Porque eu trabalhava com sistemas de gerenciamento de conteúdo que trabalhavam com grande volume para jornais e intranets de empresas grandes. E apareceram as pessoas que tinham o título de arquiteto de informação no seu cartão de visita. Aí eu falei, legal esse título, eu também quero ser um arquiteto de informação. O que você estudou? Ninguém? Eu li esse livro da O'Reilly. Beleza, eu sou capaz de ler um livro da O'Reilly. Então eu quero o livro do Urso Polar, né? Mas é o quê? Você leu o livro, legal, mas eu não me considero assim, vou botar um título de arquiteto de informação só porque eu li um livro, né? Bom, os autores desse livro estudaram biblioteconomia. Aí eu falei, então talvez seja esse o caminho. Aí eu fui estudar biblioteconomia. Né? A grande vantagem disso aí é que eu agora tenho um diploma, tá? Mas eu aprendi algumas coisas. E enquanto eu estava no curso, eu li o texto do Clay Shirky e eu fiz algumas optativas na computação. E uma delas era uma matéria chamada Fundamentos de Linguagem de Programação, que é uma matéria sensacional, lá do IME,
que na época que eu fiz foi usado esse livro. Tá? Bom, é um livro que eu vou mostrar já já. Na verdade, aqui não é o livro. Esse aqui é o paper, tá? Do cara que escreveu o livro, o Sridhar Krishnamurti, onde ele apresenta a ideia, né? O título do paper é Ensinando Linguagem de Programação na Era Pós-Linneu. Né? O Linneu é o cara que fez a classificação dos animais e tal, né? É o inventor do conceito de taxonomia, como é conhecido hoje. E o cara fala, ó, só que as linguagens de programação passaram dessa época, tá? Na verdade, elas nunca foram muito bem classificáveis e hoje em dia acontece o seguinte, olha as coisas que ele fala, eu acho linda, essa primeira frase aqui é maravilhosa. Paradigmas de linguagem de programação são um legado moribundo e tedioso. Começou bem o abstract, né? Tá? Criadores de linguagens modernas não têm o menor respeito por eles. Ele vai citar dentro do paper Python como um exemplo de uma linguagem cujo autor está cagando e andando para os paradigmas. Tá? E os autores da linguagem Go também. Por isso que essa palestra aqui ela serve na comunidade Go também. Tá? Bom, devemos abandonar esse método no ensino de linguagens. Tá? E não ficar fazendo um semestre inteiro, agora estamos no paradigma tal, agora estamos no paradigma tal, agora estamos no paradigma tal. Isso que ele acha que é besteira. É interessante, didaticamente, numa primeira aula, ou no máximo nas primeiras 3 aulas, falar dos paradigmas, entendeu? Mas é que eles são uma generalização que simplifica muito a coisa. As caixinhas não são tão bem definidas, esse que é o problema. Tá? Então, ele fala que ele vai apresentar nesse paper, né, o paper ele escreveu para apresentar um livro no qual ele estava trabalhando, que ficou pronto depois, que é um livro-texto que explora esses assuntos. Tá? E o livro é esse daqui, chama-se Programming Languages, Application and Interpretation, conhecido também como PLY, a sigla PLY. Tá? Esse livro é sensacional. Tá? E qual que é a ideia desse livro? Que depois eu descobri que é uma ideia que vem desse outro livro que é bem mais antigo, que é um livro de 1990, cujo código é em Pascal. Nesse aqui, o código é em Racket. O Racket é um conjunto de dialetos de Scheme que vem com um ambiente, uma ideia amigável, chamada Dr. Racket e tal, é bem bacana. Tá? Mas esse livro aqui é em Pascal. Né? E esse livro, esses 2 livros, eles têm a seguinte ideia. Eles falam assim, o melhor jeito de você aprender teoria de linguagem de programação é na prática. É você implementando linguagens. Mas como? Não da jeito tradicional. Porque quando se fala de uma disciplina na faculdade onde você implementa uma linguagem de programação, 95% das pessoas pensam, aquela maldita disciplina de compiladores. Que você ficou o semestre inteiro fazendo uma linguagem super tosca, parecida com Pascal capado. Sei lá, alguma coisa assim, né? Não, eles falam assim, essa abordagem é equivocada. Essa abordagem é boa para um curso de compiladores. Você vai ensinar compiladores. Tá? Você quer ensinar teoria de linguagem de programação, você quer apresentar para as pessoas diferentes mecanismos que existem nas linguagens de programação, você implementa interpretadores. É muito mais fácil implementar um interpretador do que um compilador. Mas semanticamente é a mesma coisa, certo? Você pode fazer um interpretador de C, que vai funcionar semanticamente igual um programa em C, só que 900 vezes mais rápido, mais devagar. Sei lá. Né? Então, esse é o ponto desses livros. É uma abordagem baseada em interpretadores. E os interpretadores começam muito simples e vão ganhando features. Por exemplo, um dos primeiros interpretadores permite que você... O primeiro interpretador que permite que você defina funções é que nem a linguagem C, onde as funções só podem existir no top level do código-fonte. Tá? É proibido ter funções dentro de qualquer outra estrutura da linguagem. Isso daí funciona, resolve uma série de problemas, né? Mas não limita a outras coisas. Por exemplo, essas funções, como elas não são funções alinhadas, você não consegue ter as chamadas funções de primeira ordem. Você não consegue ter uma função que produz uma outra função, porque essa função teria que ter uma função alinhada. Né? E aí você não tem closures, que é um mecanismo super poderoso. E, na verdade, em C não tem closures, mas, na verdade, C não precisa de closure, porque no C não enfrenta o problema que a closure resolve. Closure é um mecanismo que serve para resolver o problema de uma linguagem que permite que você defina uma função dentro de outra. E que essa função de fora devolve a de dentro como resultado. Aí a closure você precisa da closure para que essa coisa funcione. Né? Se a linguagem não permite que tenha uma função dentro de outra, não precisa ter closures, ótimo. Certo?
Então, é por aí. Tá? Os interpretadores apresentados nesses livros, eles vão ganhando sofisticação e vão ganhando features. E aí ele fala assim, olha, esse interpretador aqui é muito parecido com o Smalltalk. Onde você tem esse conceito de classes e todas as funções são chamadas de métodos e são definidas dentro das classes e etc e tal. Entendeu? Então essa é a ideia desse livro, desses livros, né? Os dois, na verdade, têm essa mesma ideia. Tá? Bom, e aí, Luciano? Eu falei que eu prometi que eu ia fazer uma abordagem prática. Então vamos falar sobre questões práticas. Padrões de projeto, né? Tem esse livro famoso. Eu tive a sorte de ir num seminário apresentado pelo Ralph Johnson, que é um dos 4 da Gangue dos 4. Né? Aliás, vou perguntar uma curiosidade histórica aqui. Quem sabe por que chama Gangue dos 4? De onde vem esse apelido? Não é só porque tem 4 nomes. O termo Gangue dos 4 tem uma origem. Sabe quem? Alguém sabe qual é? Então, na época que o livro foi lançado, nos anos 90, rolou um mega escândalo de corrupção na China, no governo chinês. Tá? E uma mulher que era, inclusive, acho que era viúva do Mao Tse-tung, o Mao Tse-tung já tinha morrido, mas ela era uma mulher importante no governo, e mais outras 3 pessoas foram presos por corrupção. E aí, gente, o problema de corrupção na China foi resolvido. Por quê? A corrupção na China estava restrita a esse grupo denominado, dá um nome, PT, não, Gangue dos 4. Entendeu? Você prende toda essa gente, que eram só 4, que sorte, resolveu o problema da corrupção. Entendeu? Então a melhor coisa para resolver o problema da corrupção é você dar um nome para o grupo, circunscreve, é esse pessoal aqui, ó. Acaba com eles, acabou o problema da corrupção. Tá? Fica essa pequena lição histórica. Tá? Então, essa palestra foi sensacional porque o Ralph Johnson, ele fala, num determinado momento, sobre problemas, some faults. Então, um dos problemas que ele fala é que a divulgação do conceito dos patterns aconteceu com uma ênfase excessiva nos padrões como resultados finais em vez de passos no processo de design. Inclusive, tem um livro famoso que dizem que é muito bom, para falar a verdade eu nunca li, mas dizem que é bom esse livro, só que o título totalmente induz a esse pensamento. Tem um título chamado Refactoring to Patterns, como se o pattern fosse o destino, você refatora até chegar num padrão e aí, chegamos. Não, o pattern é para você estudar, para te inspirar. Pode ser que uma implementação bem parecida com o pattern do livro seja a solução do seu problema, mas é mais provável que isso te ajude no processo de pensamento para chegar numa solução que é a solução mais apropriada para o seu problema, entendeu? Então esse é o primeiro problema, tá? É o pensamento bitolado nos padrões como destinos, tá? E o segundo é uma coisa óbvia que ele fala, né? Gente, conformidade com padrões não é medida de qualidade. O fato de você usar um monte de padrões de projeto não significa que o seu código seja bom, tá? Então, ok. Outra coisa que tem, um outro problema que tem, eu acho, na disseminação da cultura dos padrões, foi que a ideia de que os padrões são universais, tá? Isso é muito reforçado pelo fato de que o livro de padrões falava sobre, a maioria dos exemplos do livro da Gangue dos 4 falava sobre C++, e tinha um ou outro pequeno exemplo em Smalltalk, mas a maioria dos exemplos eram em C++, e a programação orientada a objeto ganhou popularidade com Java, e praticamente todo mundo que aprendeu padrões depois aprendeu aplicando a Java. E por uma coincidência, que tem a ver com as tais features das linguagens, as características da linguagem, Java é muito parecida com C++. Então, acontece que os padrões originais desse livro, que, embora exemplificados com C++, servem para Java. E aí a pessoa fala, bom, era C++, serve para Java, deve servir para Python também, deve servir para Ruby, ou sei lá o que mais, né? Só que ele explica, ó, nossos padrões assumem características, essa é a palavra-chave, características, no nível de Smalltalk e C++. Tá? Então, é um pensamento de linguagem orientada a objeto. E ele fala, se tivéssemos assumido linguagens procedurais, talvez tivéssemos incluído padrões como herança, encapsulamento e polimorfismo.
certo? Porque os padrões de projeto eles servem para suprir deficiências da linguagem, na expressão de certas ideias, de certas soluções. Tá? Então, entendeu? Se eles fossem escrever um livro de padrões de projeto para a linguagem C, eles iam falar, dá para você fazer um mecanismo de herança. Você faz assim, tem uma struct, assim, tal, não sei o que lá, e daí tem um pointer que aponta para superstruct, e tem a substruct, entendeu? Parará, e você implementa essa parada toda, vai ser um trabalhão, mas é assim que a gente faz quando a gente implementa padrões nessas outras linguagens, que são orientadas a objetos, mas não tem os padrões. Né? Bom, tá? Aí o que acontece? Logo depois que aquele livro foi lançado, o Peter Norvig, que é famoso, inclusive pythonista famoso, um dos professor de Stanford e um dos caras que estava lá desde o começo no Google, né, fez essa apresentação chamada Design Patterns in Dynamic Programming, onde ele fala o seguinte, que o estudo do livro Padrões de Projeto resulta que 16 dos 23 padrões têm implementações qualitativamente mais simples em Lisp ou Dylan do que em C++, ao menos para alguns usos de cada padrão. Então, 16 dos 23, tá? Falando de uma linguagem tipo Lisp, e Dylan que é uma linguagem tipo Lisp, uma sintaxe mais bonita. Tá? E aí é o seguinte, tem esse outro slide aqui que é valiosíssimo, que ele fala, os 16 dos 23 padrões são invisíveis ou mais simples devido a essas características. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, se a sua linguagem, como a nossa linguagem favorita, Python, tem funções de primeira classe, então você precisa repensar esses padrões. Porque, dependendo do seu caso, eles ou ficam muito mais simples ou eles desaparecem completamente. Não, você não precisa implementar o padrão. Tá? Então, esse é o ponto, tá, desse texto. Né? E é louco porque o ser humano gosta de ter certezas, convicções e acreditar em coisas bem reguladinhas. É louco porque eu fiquei estudando padrões de projeto durante uns 10 anos antes de achar essa apresentação aqui. Que é uma apresentação que fala o quê? Isso daí é legal, mas não é tudo isso. Entendeu? E não é um mané qualquer, é um professor de Stanford, entendeu? Falando. Então, seria bom se isso aqui fosse mais divulgado. Eu acho que é uma pena que ficou... até hoje não é uma coisa muito conhecida essa apresentação. Né? Então, é o seguinte, o lance é você pensar nas características na hora de implementar padrões de projeto. Tá? Vamos falar sobre características. Então, por exemplo, algumas características. Né? Funções de primeira classe e tipos de primeira classe é a ideia de que a linguagem trata as funções como objetos ou a linguagem trata os tipos como objetos. Certo? Por exemplo, em Python, a gente tem essas duas features. Eu vou falar mais, mas em Lisp tem essas features. Iterador não tem em Lisp, mas Lisp tem um mecanismo chamado macrosintática, que, na verdade, permite que você estenda a própria sintaxe da linguagem, e daí você pode construir iteradores. Modelo de variáveis, por exemplo, em Lisp é um modelo de referências, como é em Python também. Né? A checagem de tipos em Lisp é dinâmica, como em Python. E a expressão de tipos é estrutural. O que quer dizer expressão de tipos? É assim, como que o sistema identifica se um objeto é de determinado tipo? Ou como que um objeto exprime, comunica para o sistema qual é o seu tipo? Estrutural significa o que a gente está acostumado em Python, duck typing. Ou seja, o objeto exprime o seu tipo implementando determinados métodos. Tá? Por exemplo, em contraste, C não tem funções de primeira classe, mas eu botei um asterisco porque uma das coisas úteis de funções de primeira classe dá para fazer em C, que é você passar funções como parâmetros. Em C você pode passar ponteiras de função como parâmetro. Então, não é um zero total, mas... Tá? Tipos de primeira classe não existe, iteradores também não existe. O modelo de variáveis de C é tudo valor, né? A variável armazena o valor. Ela é a declaração de uma variável é uma alocação de memória, que depois vai ser preenchida. Só que o valor eu botei um asterisco, porque esse valor pode ser um ponteiro. Mas é um valor de qualquer jeito. A checagem de tipos é estática, certo? O compilador verifica. E a expressão de tipos é nominal, é pelo nome do tipo. Né? Tá? Em Java, por exemplo, tem funções de primeira classe a partir do Java 8. Demorou só uns 20 e quantos anos, sei lá, para eles acharem que isso era uma boa ideia. Tá? Não tem tipos de primeira classe. Em Java existe uma classe class, mas ela é usada só para fazer reflection. Você consegue, através dela, examinar uma classe, mas você não consegue criar uma classe.
em tempo de execução. Tá? Os frameworks que fazem isso em Java, e tem o Spring faz isso, ele manipula bytecode. Tá? Modelo de variáveis. Em Java tem dois tipos, valor e referência, né? A expressão de tipos, aliás, a checagem de tipos é estática e a expressão de tipos é nominal, né? É pelo nome que o compilador identifica o tipo. Tá? Em Go, por exemplo, tem essa situação aqui. Eu não vou falar muito sobre isso, eu vou falar sobre esse ponto aqui que é interessante. É um dos desafios para aprender Go, para mim está sendo. É se acostumar com o fato de que ele tem 3 modelos de variáveis. Existem referências, existem valores e existem pointers em Go. Tá? É a única dessa tabela aqui que tem 3 modelos de variáveis. Né? E Python é uma beleza, porque tem essas features aqui, por exemplo, e tem essas outras features, essas outras características que são bastante poderosas do ponto de vista daquela análise do Norvig. Tá? Então, esse aqui é um exemplo do meu livro que eu apenas aperfeiçoei, mas basicamente a ideia é como que é o padrão de projeto Strategy. Tá? O exemplo aqui é o seguinte, tá? No livro eles falam que o padrão de projeto é dividido em 3 conjuntos de classes. Tem uma classe que representa o contexto, que é onde a estratégia é aplicada. Aqui, por exemplo, o contexto é um pedido. Imagina que é um sistema de comércio eletrônico e tem uma classe cujas instâncias representam um pedido. Tá? Cada instância representa um pedido. A estratégia é uma classe abstrata que serve só para definir um mecanismo de plugin, onde você define estratégias concretas que são variações de um algoritmo. Tá? O objetivo desse pattern é permitir que o sistema selecione um algoritmo em tempo de execução. Tá? No caso, isso aqui é feito assim, eu tenho 3 mecanismos, eu tenho 3 algoritmos de concessão de descontos promocionais e o sistema vai, através de um mecanismo que não é parte desse diagrama, vai decidir que esta encomenda eu vou processar com este algoritmo de cálculo de promoção, de desconto. Tá? Então, é isso. Tá? Esse aqui é o doc-test para mostrar, isso é do meu livro, né? Mas eu vou ter uns exemplos aqui que não é do livro. Mas esse aqui então a ideia é, eu tenho aqui uns clientes, eu tenho aqui um carrinho de compras que tem 3 itens, bananas, maçãs e melancias, e quando eu crio uma encomenda para o Joe com esse carrinho e passando uma instância, né, que eu estou instanciando aqui, uma promoção de fidelidade, ele não ganha desconto, porque o total e o valor a pagar é igual. Porque ele tem 0 pontos de fidelidade. Mas a N tem 1.100 pontos de fidelidade. Então, o mesmo carrinho para a N, ela ganha um desconto. Tá? Então, esse é o exemplo de como você pluga o algoritmo na hora que vai fazer o processamento do valor a pagar de um pedido, tá? Esse aqui é outros exemplos, tá? Aqui é esse daqui não é por ponto de fidelidade. Esse aqui é o seguinte, se a pessoa encomenda 20 ou mais unidades de algum item, como por exemplo aqui encomendou 30 bananas, aí tem um desconto especial para esse caso. E esse aqui é um outro que é encomendas com mais do que 10 itens, independente da quantidade de cada item, tá? Enfim. Então, nós vamos ver aqui 4 implementações. Tá? No meu livro só tem 2. Aqui tem mais 2. Essa aqui é a implementação clássica, tá? Onde você tem a encomenda, order, né, o pedido, que recebe o argumento promoção, que é a estratégia. E a estratégia é usada nesse lugar aqui, ó, onde, para calcular o desconto, né, se a promoção é nada, então o desconto é 0. Se não, a gente invoca o método discount da promotion, passando a encomenda como argumento, porque o algoritmo de discount tem que poder examinar os dados do pedido, né? E aí ele calcula o desconto. Tá claro isso? Tá? Esse aqui é uma implementação, a classe abstrata, tá? ABC em Python, né? Abstract Base Class é como a gente
define interfaces formais, quando você quer definir uma interface formal em Python, esse é o mecanismo. E você marca o método abstrato aqui, né? Aqui tem uma estratégia concreta que faz essa conta aqui. Aqui tem mais essas duas outras estratégias que têm algoritmos um pouco mais complicados, mas eles fazem a conta e devolvem o valor do desconto, tá? Então esse é um jeito que imita a implementação do livro da Gangue dos Quatro, através de um sistema de classes, tá? Agora, a versão com função de primeira classe, aqui, em vez de eu instanciar um objeto promotion, que é uma coisa meio tosca daquela implementação, porque você instancia um objeto que não tem nenhum estado, só para chamar um método dele. Esse é o jeito Java de fazer as coisas, era até o Java 8, né? Mas agora, até no Java, eles podem fazer isso, e a gente sempre pode fazer isso em Python. Você pode passar direto a função. Ó, essa é a função que você vai usar para calcular, beleza? Não precisa ter uma classe, tá? E aí o diff, né, da versão clássica e a versão com função de primeira classe, só tem deleção. A gente deleta isso aqui, porque já acessa direto a promoção, em vez de ter que passar pelo isso aqui essa é a função, né, de promoção, em vez de ter que passar pela instância do objeto promoção e chamar o método discount, ali ficou mais simples. Não tem mais a classe abstrata, joga fora tudo isso aqui. A implementação de uma promoção concreta é apenas uma função. Certo? Então, o código fica bem mais enxuto, tá? E mais eficiente, na verdade, também. Porque não tem que instanciar cada vez um objeto. Entendeu? Imagina se tem 1 milhão de... É louco, porque no livro eles falam sobre esse problema. Você é a Amazon, você tem... Só que no livro o exemplo não é esse de e-commerce, né? Mas vamos supor, você é a Amazon, você está processando a cada momento não sei quantos milhares de encomendas. Você tem que instanciar todas essas milhares de coisas. Não, mas nós temos aqui um outro design pattern que você pode usar, chamado Flyweight. Você usa esse outro cara e daí você resolve esse problema de performance, complicando mais ainda o seu código. Entendeu? Bom, dá para você fazer uma estratégia parametrizada, porque a estratégia aqui sempre tem o mesmo valor de desconto. Tá? E se eu quiser parametrizar o valor do desconto? O algoritmo eu não quero mexer, mas eu quero poder aplicar um valor de desconto diferente. Você pode fazer isso com a versão funcional usando closure. Aí, nesse caso, você, em vez de simplesmente passar uma referência para a função, você invoca a função e passa um parâmetro, só que essa função aqui é uma função de ordem superior, que devolve uma outra função chamada discounter, que efetua o cálculo. Tá? Aqui você tem o mesmo problema de custo que eu estava criticando antes, tá? Porque vai ter que ser cada closure, cada pedido vai ter uma closure própria, mesmo que todas tenham o mesmo parâmetro. Tá? Mas, enfim, você tem mais flexibilidade nesse caso, né? E, então, o que acontece é que você ganha um nível a mais aqui. E dá para você fazer de um outro jeito que Python oferece, uma solução muito interessante, que é a de você usar um objeto invocável. Em vez de ser uma função, é uma instância de promo, só que agora a classe, as classes de promoção implementam um objeto call. Aliás, um método dundercall, _call, que faz com que a sintaxe do uso seja igual de quem está chamando uma função. Tá? Então, terminando, qual é a solução mais idiomática? Certo? A estratégia clássica, ela parece muito verbosa em Python. Aí, sim, isso é subjetivo. Mas nós estamos falando de estilo, tá? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é, quando você adota uma linguagem de programação, saiba que junto com ela vem uma cultura, uma certa atitude, que ou você aprende a entender essa cultura e aprende a pensar do jeito dela, ou você vai ficar brigando com a linguagem, certo? Enfim, e talvez até com as pessoas da comunidade. Né? Bom, enfim, tá? Então, agora, funções de primeira classe são muito comuns na biblioteca padrão. Por exemplo, tem
tem algumas funções built-in, como sorted, max e min, que pedem um parâmetro, que aceitam um parâmetro key, que é uma função. Então é bem comum em Python você passar uma função como parâmetro. Tá? A versão com parâmetros, a versão parametrizada, você pode fazer com closures, que sempre funcionou ok em Python. Funcionava mal quando a closure precisava ser atualizada, mas agora tem a declaração non-local no Python 3, que serve para resolver esse problema. Tá? Isso aí dá para dar uma palestra só sobre esse assunto, mas infelizmente não é o caso hoje. E outra coisa é que objetos invocáveis são uma característica típica de Python, essa ideia de você criar uma classe com o método dunderCall, que daí aquelas instâncias se comportam como funções, e a vantagem é que elas têm um estado interno, né? Que daí não precisa da closure. E o Graham Dumpleton, que é o cara que mais entende de decorators no mundo, talvez, que tem um monte de blog posts e ferramentas e um framework para fazer decorator, ele acha que o jeito certo, por exemplo, de criar decorators é com funções invocáveis, aliás, com objetos invocáveis, né? Com classes invocáveis. Tá? Então, ou seja, tem 4 jeitos de fazer isso em Python, e aí eu não vou dizer qual é o melhor, porque é você que vai julgar, tá bom? Mas, concluindo, vale a pena então entender esse lance, focar nas características fundamentais da linguagem. Tá? Isso é bom porque você vai facilitar que você aprenda novas linguagens de programação mais rápido, que você vai entender, essa linguagem tem closure, pronto, já entendeu uma série de coisas. Tá? Vai aproveitar melhor as características da linguagem, vai permitir que você escolha entre implementações alternativas, o que pode funcionar melhor, o que está aproveitando melhor a linguagem. Vai fazer bom uso de padrões de projeto, não vai passar vergonha de usar um padrão de projeto que, na verdade, já está implementado na linguagem, como iterator, por exemplo. Em Python, a gente nunca precisa implementar um iterator. Tá? Se você está implementando um padrão de projeto iterator, talvez seja porque um professor na faculdade mandou você fazer isso. Mas aí você tem que falar, mas professor, por que nós estamos implementando uma... Bom, você pode também depurar problemas difíceis, tá? E emular características que fazem falta. Olha, essa linguagem aqui não tem essa feature que eu conheci nessa outra linguagem. É por isso que as pessoas falam que, às vezes, quando você estuda uma linguagem, principalmente uma linguagem de um paradigma diferente, isso te muda como programadora, até mesmo quando você volta para a sua linguagem do dia a dia. Porque você aprende novos padrões lá, que de repente já estão prontos naquela linguagem, mas nessa aqui não estão prontos, mas aí tem lugares onde aquele padrão pode ser interessante. Daí você implementa aquele padrão. Tá? Então é isso aí, era isso que eu queria falar para vocês. E aí, quem sabe a gente tenha um pouquinho de tempo para perguntas, talvez? Não? Sim? Obrigado. Eu tenho uma perguntinha, quando você falou do slide, por exemplo, de Clover, eu não entendi direito, você falou, você fez alguma comparação de performance? Eu fiz, é o seguinte, eu fiz o seguinte, é que é uma comparação que, na hora que eu falei, eu percebi que ela poderia gerar uma confusão. Então, muito obrigado por ter feito a pergunta, Regis, porque a questão aqui é a seguinte. Na versão anterior, que eu estava comparando a versão que usava classes e a versão que usava funções, nenhuma dessas versões aqui é parametrizada, ou seja, o desconto é sempre o mesmo, o valor, né, a porcentagem do desconto é sempre a mesma. Tá? Nesse caso aqui, essa implementação com classes tem esse problema de que você está instanciando para cada encomenda, cada pedido, você está criando uma nova instância de uma determinada promoção, sendo que elas todas as instâncias vão funcionar igual, porque elas usam o mesmo método e elas não são parametrizadas. Enquanto que a versão em Python é mais econômica, porque você passa só a referência para a função, e a função é um singleton. Oi? As funções em Python são singleton, as closures não, tá, gente? Mas... Isso. Isso, daí a questão é a seguinte, nesse segundo... então eu vou te falar... Exatamente, é porque na verdade é o seguinte, a closure, né? Eu não tenho tempo de mostrar isso, mas eu gosto de mostrar isso. Depois eu posso te mostrar aqui no teclado. É que se você olha uma função em Python, você inspeciona ela, você descobre que ela tem um atributo chamado closure. Só que se ela não foi definida dentro de outra função, não tem nada nesse atributo closure. Mas se ela foi definida dentro de outra função e essa outra função tem variáveis, né? Isso aqui vai virar uma aula sobre closure, será? Não. Deixa eu rapidamente assim, eu queria falar o seguinte, ó. É assim, isso.
Qual é o lance da closure aqui? É que essa função interna, ela acessa o valor percent, que não é uma variável local dela. Ela existe, essa função, esse valor percent foi criado aqui. Ela existe no escopo da função externa. Tá? Só que quando essa função que devolve essa função interna para o sistema, e o sistema vai usar ela depois, ao usar, ela vai fazer referência ao percent. E isso só funciona porque existe a closure, porque a closure é uma extensão do escopo da função interna que inclui as variáveis que ela precisa ter acesso na hora que ela for executar lá para frente, entendeu? Então, isso significa que, no primeiro exemplo, a gente estava passando só uma referência para a função, e a função é um singleton. Então, pode ter 1 milhão de encomendas em aberto, todas estão usando a mesma função de Fidelity Promo. Tá? Só que no caso da closure, não, porque cada vez que você invoca essa função, ela devolve a mesma função interna, só que com uma closure diferente. Entendeu? Aí você pega, usa o flyweight lá deles, bota Isso. o LR1 cache ali. Exatamente. Tá tudo resolvido. Exatamente. Isso, boa. Entendeu? Então essa é a ideia. Então essa segunda implementação, ela tem um custo a mais, só que ela também tem funcionalidade a mais em relação à primeira, porque ela tem a questão da parametrização. Entendeu? Então não é um custo bobo. E o custo é muito baixo, na verdade, porque a função inteira é a mesma. A closure, a função que vai ser retornada, ela vai ter um ponteiro para a função anterior, que é a mesma, e um ponteiro para uma closure que é específica dessa instância. Mas é a mesma coisa que você teria numa classe, se tem lá uma variável local, quer dizer, um atributo da instância, cada instância vai ter uma cópia daquele atributo e tal, né? Entendeu? Outra pergunta? Oi. Oi. O Peter Nobre fez um livro depois de vários focados em Python. Você estava produzindo no momento ele? Não, eu não sei desse livro. Eu adoraria que existisse esse livro, mas... não. Tem alguma coisa que eu acho que você estava produzindo para esse Não, então... Não é design patterns. O que eu estava... bom, é assim. Esse é um problema da comunidade Python, mas não acho que seja um grande problema, porque uma das coisas que eu gostaria que vocês levassem como lição, sei lá, como ideia nova, se é que já não era uma ideia para você, esse negócio de padrões, por exemplo, não é tão importante assim, tá bom? Dá para dar umas ideias e tal, mas não é tão importante assim. É que não tem nenhum livro bom, eu não conheço, pelo menos, nenhum livro bom sobre design patterns em Python. Um livro inteiro sobre design patterns aplicado para Python. A Pact tem 2, com o título que tem as palavras design patterns, e os dois são ruins. Um deles chega à situação calamitosa de usar list comprehension só pelo efeito colateral de executar o loop. Entendeu? Pô, isso aí é uma coisa que qualquer revisão tinha que falar, não, amigão, você está dando uma de bacana, né, tipo um estilo de programação hipster, que é estúpido, porque... Né? Então, esses livros são bem ruinzinhos. Daí tem o livro do Tarek Ziadeh, que tem um capítulo que fala sobre design patterns, mas fala sobre alguns. E é isso aí, é uma grande lacuna que tem na nossa comunidade, mas é que sempre, eu me lembro, quem estava escrevendo um livro sobre design patterns, agora eu lembrei, é o Bruce Eckel, que é o autor do Thinking in Java. Ele chegou a palestrar, eu assisti uma palestra dele, acho que em 2003, numa conferência de Python, antes de CPSF, antes da PSF existir, que ele falava sobre design patterns, mas é uma coisa que não tinha apelo, entendeu? A galera não estava... Ninguém ligava para aquilo. Eu achei misterioso, entendeu? Porque eu estava imerso numa cultura aqui no Brasil onde o pessoal valorizava muito, né? E lá nos Estados Unidos também tem uma cultura que valorizava muito, mas a galera hardcore do Python que existia na comunidade de Python naquela época, ao redor do ano 2000, eu achava que esse negócio isso aí é muito sobrevalorizado, entendeu? Eu aprendi uma coisa, é bem louco, porque eu trabalho numa empresa, a ThoughtWorks, né? Mas assim, eu aprendi uma coisa que, em certos círculos, o termo de Enterprise Development é super pejorativo, entendeu? Então, tipo assim, não, esse negócio de Design Pattern é Enterprise Development, entendeu?
É porque tem lá, não, é porque você, porque tem, putz, coitado, você precisa estudar esse assunto porque na sua firma tem arquitetos, é isso? Putz, lamento, tá? Enfim. Então, mas o Bruce Eckel começou a escrever esse livro e nunca terminou. Eu comecei a colaborar com o livro, mas também não estava muito motivado e não foi para frente, tá? E é isso aí. Tem tempo para mais uma pergunta? Eu vou contar uma coisa, então, já que ninguém fez essa pergunta, eu vou falar sobre mais uma coisa aqui, rapidinho. Já que tem tempo para uma pergunta. Tem uma pergunta ou não? Esse livro é muito legal. Eu comecei, mas não foi para frente, mas eu comecei até o capítulo 3 ou 2, sei lá, a reescrever os exemplos do livro em Python, que são em Pascal, originalmente. Tá? Tem um repositório, depois quem quiser vem falar comigo, eu passo as referências, tá? O problema é que esse livro é um livro dos anos 90, que nunca encontrei um PDF dele. Tá? Tá gravando ainda? Mas você tem que comprar usado. Mas eu nunca encontrei um PDF dele mesmo, entendeu? Mas, de repente, alguma pessoa pode fazer um PDF desse livro, não sei como, entendeu? Né? Tá? Então, é isso aí. Obrigado, pessoal.